Boa noite, meus amigos, minhas amigas capivaras. Hoje nós estamos num dia que eu considero especial, embora em homenagem à participação das mulheres aqui e para quem vai assistir. E nós temos uma convidada que tem uma história para dividir com a gente, que nós queremos conhecer, aprender e pelo pouco conversamos com outras afinidades semelhantes. Eu acho que isso pode contribuir no dia de hoje, especial, em homenagem ao Dia das Mulheres, para que possamos encorajar mais pessoas, homens e mulheres, mas na sua pessoa. E agradeço a sua vinda, Gabi, e de compartilhar a sua história conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. Estou aqui, eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre superação e, enfim, encorajar as mulheres, as pessoas, né, eu acho que é... Mas para começar, Gabi, quem não te conhece, quem é Gabi Matiello? Não é? Quem que é você? Você é do povo de cá, de Cuiabá? De onde que você Pois é, não sou daqui, nasci em Pato Branco, no Paraná, mas eu moro aqui já há 42 anos, isso revela a minha idade. Ai, gente, mas enfim, nasci no Paraná, vim pra cá muito novinha e aqui fiquei. Morei só um tempo fora, que foi quando eu estudei fotografia, então, né, sou fotógrafa nas horas vagas, em período integral, nas madrugadas. Essa madrugada mesmo eu estava trabalhando, porque eu fotografo partos, né, famílias, mulheres como um todo, né, mas o meu trabalho é mais voltado para o lado feminino mesmo. E enfim, eu me formei fotógrafa já há 11 anos. Tô aí nessa área, já nessa luta, sobrevivendo de fotografia. Antes que me perguntem, mas você faz só isso, Gabriela? Sim, sou só fotógrafa. Você trabalha com o quê? Fotografia, não, mas o quê? Como você ganha dinheiro? Como é que você paga, né? Tá, mas vamos lá, vamos do começo, né? Foi o Júnior que indicou a sua participação aqui. Ele falou assim, cara, a Gabi tem uma história de vida maravilhosa para compartilhar. Ela começa em que ano? Eu queria que você contasse um pouco antes. Como que era a tua vida antes? Bom, eu como falei, me formei em fotografia em São Paulo, que foi o ano que eu morei fora, e eu vim embora para Cuiabá. Desculpa. Vim embora para Cuiabá de volta em 2013, mais ou menos. E aí comecei na minha caminhada, né, na minha jornada para conquistar o meu espaço no mercado de trabalho. Então a gente vai trabalho de formiguinha até conseguir chegar onde a gente quer para formar o nosso nome. Uhum. Então a minha rotina era basicamente essa: fotografia de manhã, fotografia de tarde, de noite, né? Sempre fui muito apaixonado pela minha profissão e sempre fui a louca das viagens. Então assim, se alguém chegasse para mim e falasse assim: Gabi, o que você acha da gente ir pra... Eu já tava com a mala pronta, com óculos, falando pra onde a gente vai, sabe? Mas aí, sempre pronta. Mas aí a fotografia, ela veio porque você gostava da fotografia antes dos lugares? Ou assim, não, eu tenho que registrar esses lugares, pra isso eu preciso Eu acho entender. que veio junto, veio junto. É dupla paixão ali. Isso, veio junto, sabe? Foi aquela coisa de... Eu acho que veio de uma frustração, e eu falo muito sobre isso quando... Que frustração? O que foi que aconteceu? Veio de uma frustração, que eu falo muito sobre isso nas minhas aulas de fotografia. Quando a gente chega num lugar e é tudo muito bonito, e a gente fala, nossa, que lindo, que lindo, que lindo. E aí a gente tira uma foto e vai mostrar pra pessoa, a pessoa fala... É a foto daí, da lua cheia. Todo mundo quer tirar uma foto da lua cheia, ninguém consegue. Aí eu falei, não, gente, isso aqui tá errado, mas não foi isso aqui que eu vi, não. Era muito mais bonito. Aí a pessoa, tipo, tá. Não, pera, tem alguma coisa errada. Não captou aquilo? Não. Mas assim, sempre gostei muito de foto, desde muito pequena, né? Eu via minha irmã sempre com uma câmera, uma Yashica amarela, daquelas de filme, sabe? Sim. E eu achava o máximo o barulhinho que ela fazia, sabe? De rodar. Aí eu falava, gente, isso é muito legal, né? Imagina só que sai uma imagem dali e tal e tal. Só que assim, a vida da gente vai empurrando a gente para outros caminhos se a gente não toma as nossas decisões. Então, o que me aconteceu? Lá atrás, arruma um namorado, aí resolve ficar noiva, aí não, então vamos casar, então tá, então a gente vai, mas pra gente casar a gente precisa estar estável financeiramente, você precisa fazer uma faculdade, vai fazer uma faculdade de direito, nananana, e a gente vai seguindo o fluxo do que a gente acha que é correto. Mas você chegou a fazer direito? Fiz, quase me formei em direito, só que aí o meu noivo faleceu de câncer.
E aí, nesse momento... Isso você tava com quantos anos? 25. Nesse momento, houve uma viradinha de chave, a primeira virada de chave da minha vida, que eu falei assim, opa, pera lá, que a vida não é só isso aqui, não. Não é só trabalhar e pagar boleto. Tá, mas para aí um pouquinho. Você já namorava com ele há quanto tempo? 5 anos. Então, dos 20, ele faleceu quando Ele faleceu quando eu tava com 25. 25. Uhum. E quando que ele descobriu que tava com câncer? Entre ele descobrir o diagnóstico e o falecimento foi mais ou menos 1 ano e meio, né? Qual foi o câncer que... No osso. Era um osteosarcoma. E aí... E assim, uma coisa que me gerou... Tá, ele veio com a notícia ou você foi junto com ele no médico? Como é que foi esse processo? Foi uma coisa, tipo, tô com dor no quadril, não sei o que é, tá doendo. Na época eu sou jogador de futebol, eu sou goleiro e caio só pra um lado, então é por isso que tá doendo. Não, mas vai no médico ver, e até que resolveu ir fazer um check-up e descobriu, assim, passado 1 ano que ele descobriu que ele teve esse episódio de dor, e aí descobriu que ele tinha um carocinho na pelve, né, que começou no osso da bacia. Ele foi procurar saber, e aí, tipo, até o diagnóstico confirmado veio 1 ano depois, mais ou menos. Então, 1 ano de investigação até... Não exatamente 1 ano de investigação. É que, assim, num primeiro momento, o que foi nos dito é que não era nada grave. Uhum. Mas, na verdade, já era, naquele momento, sabe? E você passou com ele esse processo? O processo todo. Mas boa parte do tratamento dele, na verdade, quase todo o tratamento dele foi em São Paulo. Porque aqui, isso foi em 2006. E ele faleceu em 2006, né? Isso aqui era o protocolo que tinham passado para ele de tratamento era completamente diferente do que haviam passado lá em São Paulo para ele. E como era um câncer muito agressivo, não era uma gripe. Vamos correr para São Paulo. Aí foi para São Paulo. Isso. Foi para São Paulo, ele ficou 1 ano e meio em São Paulo fazendo tratamento, e aí acabou que ele teve uma metástase, e a situação se agravou. A família trouxe de volta para Cuiabá e ele acabou falecendo aqui mesmo. Tá. Você recebeu a notícia. Como que foi tua cabeça nesse momento? Você tava com 20? Eu tava com 24. 23, 24, mais ou menos. Pensando em construir uma vida com ele. Sim, a gente tava já pensando na data do casamento, tudo, né? Foi aquela coisa assim de, tá, mas isso é de comer? Câncer, mas isso é de comer? Isso é uma doença muito séria, mas não tem cura. Era uma coisa muito nebulosa, assim, na minha cabeça. Talvez pela idade que eu tinha, não tinha tanta maturidade, né? Não, enfim, tanto conhecimento. Era aquela coisa assim, sei que é grave, mas vamos até o fim que isso vai passar. Uhum. Eu sei que pessoas passam por isso e que pessoas são curadas. Uhum. Então, a gente nunca deixa de perder, né? A gente não perde a esperança. Só que, infelizmente, ele veio a óbito, né? E aí, pra mim, sim, foi muito difícil esse momento. Porque o que todo mundo, teoricamente, sabia que ia acontecer, por exemplo, os meus pais, sabendo da gravidade da situação, nunca ninguém disse pra mim. Nunca ninguém chegou e falou assim, oi, se prepara pro pior, sabe? Deixaram que eu continuasse naquela... Esperança. Porque, imagina, como é que você vai chegar pra alguém e falar, não, Claro. minha filha, ele vai morrer, né? Então, assim, foi realmente muito complicado. Eu levei muitos anos pra superar essa partida dele. Porque ele era muito novo também, ele tinha 27 anos. Mas ele morreu sem conhecer o mar. E aí, nesse momento, eu falei, não, gente, foi nessa história que eu falei, cara, a vida não é só pagar boleto, parou. Existia toda assim, eu tava fazendo faculdade na época, pra eu poder me formar, pra eu poder prestar um concurso, pra aquela coisa de estabilização financeira e tal, né, que todo mundo busca. E aí, de repente, tudo mudou, sabe? O que você acha que tudo foi por terra? Tudo aquilo que você acreditava, todo o teu planejamento, ou você falou assim, eu só vou dar um tempo, respirar e vou voltar ao que eu estava fazendo? Ou você falou, não, vou zerar tudo? Como que foi esse ponto? Eu fazia faculdade na época porque eu tinha uma bolsa de estudos, que era concedida pela empresa que eu trabalhava. Então, até porque o salário que eu ganhava não pagava a mensalidade da faculdade. Então, era bem aquela coisa assim, de sentar na primeira carteira da faculdade, ouvir tudo que o professor tá falando, anotar tudo. Porque como eu trabalhava o dia inteiro e ia pra faculdade à noite, eu não tinha tempo para pegar livro, estudar, nem nada. Então, eu só revisava caderno e... A faculdade de Direito. Faculdade de Direito. E assim... Ai, gente, que feio falar isso, mas eu passava cola pra todo mundo. Pô, ela é CDF, cola dela. Enfim, então assim, a gente tava nessa construção,
né? Quando ele faleceu, foi no mesmo mês que a empresa onde eu trabalhava foi vendida para uma empresa de São Paulo e automaticamente eu perdi a bolsa de estudos. Então houve uma ruptura. Eu não conseguia, o que eu ganhava não era o suficiente para pagar a mensalidade da faculdade. Eu falei, opa, peraí. Concluí o semestre para não largar pela metade, né? Falei, a hora que a minha situação financeira der uma melhorada, que eu passo a ganhar mais, eu volto a estudar. Tranquei a faculdade. Aí vieram as viagens na minha vida, entendeu? E aí foi na hora que eu não voltei para a faculdade, e aí, junto com as viagens veio a história da fotografia, a frustração de chegar no lugar e falar, mas isso era mais bonito quando eu estava lá, né? Então eu acho que a fotografia ela entrou nesse momento na minha vida, sabe? De uma reanálise e reconsideração da sua vida. Uma Exatamente. nova perspectiva do mundo, né? Isso, mas ainda Porque assim. às vezes você não tá parando para pensar direito, né, Alberto? Ela teve uma perda muito. Ela tinha um sonho de vida para uma vida toda com uma pessoa. De repente foi tolhida. E de repente, é essa impressão que me dá. Nada mais fazia sentido para ela. E Claro. aí ela pensou. É isso que eu tô tentando entender no processo dela, entendeu? Então, vou ressignificar isso como? Eu acho que então, pelo que eu entendi, você partiu através das viagens, né? O desejo de ser fotógrafa, de aprender a fotografar, né, de criar. De criar imagens, de contar histórias, veio nesse momento. Mas ainda assim eu estava naquela situação de eu tenho meu emprego, então eu vou fazer só o meu salário cai no final do mês na minha conta. E tá tudo bem, e eu usava isso a meu favor. Então eu me programava, fazia as minhas viagens e tava ótimo. O que você fala viagens? Como que é? Muito tempo viajando, só nas férias? Só nas férias, né? CLT. Uma vez por ano. Mas eu viajava. Feriado, carnaval. É isso. Chegava feriado, olha. Pra onde que você foi nesse período? Bom, eu conheci todos os países da América Central, né? Que Fui legal. do Panamá até lá em cima, até Belize ali. Conheci, mas assim, eu fui fazendo. A cada ano eu fazia de 3 em 3, assim, porque não dava pra fazer tudo, senão a gente vira aquele turismo de japonês. Faz tititi, tititi, né? Exato. Eu gosto de conhecer aproveita, tudo. claro. Aham. E aí, aí também fui até o México, depois fui para África do Sul, fiz um safari ali por conta mesmo na África do Sul, porque eu sou mochileira. Então, assim, a gente não paga caro nas coisas, a gente dorme em hostel, né? Então, não, a gente economiza aqui e fala assim, eu vou economizar, vou pagar $10 na diária de um hostel, mas eu sei que eu posso tomar uma cervejinha no bar ali do lado, entendeu? Aham. Então, a conta do mochileiro é sempre essa. Eu fui para África do Sul também. E era para ficar 15 dias. Só que eu fiquei 24 horas. Eu quebrei um dente, minha boca inchou assim, Deus. inflamou. Aí eu peguei um taxista para um hotel. Ele falou assim: amigo, sabe como é que a gente faz aqui? Resolve isso? Tira esse dente aí, não volta pro Brasil, não. Fica aí passeando. E aí? Aí eu voltei, né? Não dá pra ser assim, não. Mas aí, Gabi, então você praticamente trabalhava para fazer suas viagens. Exato. Meu objetivo de vida era conhecer o mundo. Eu queria conhecer todos os países do mundo. Eu fui picada pelo bichinho das viagens em 2009, quando eu decidi que assim, a minha situação financeira tinha melhorado um pouco, mas eu nem lembrava da faculdade. Eu falava, eu não quero ficar enfiada dentro de um escritório, porque eu sou muito bicho solto, sabe? Então a fotografia ela acompanha isso na minha vida, porque cada hora eu tô num lugar diferente, né? E aí eu falei, vou fazer uma viagem por conta. Daí resolvi ir para Porto Seguro, em 2009, sabe? E aí eu vi que eu dava conta de viajar sozinha, eu falei, cara, acho que é isso. É isso. Aí no ano seguinte eu programei uma viagem para Bolívia. Aí fiz Peru, Bolívia e Chile, que eu falo que é a porta de entrada para o mochileiro, sabe? Quer ser mochileiro mesmo? Tem que passar por esse país para saber se você vai dar conta. Se você sobreviver à Bolívia, você vai para qualquer lugar, Você entendeu? andou naqueles tuk-tuk com galinha em cima, tudo. Nossa! Não só lá, na Guatemala isso também aconteceu, né? Porque a Guatemala também é um país muito pobre. E aí eu vi que eu dava conta. Eu voltei Sozinha. Eu planejei a minha viagem sozinha, daí a minha irmã Resolveu. do meio falou, não, calma, porque eu sou a caçula de 5, né? Não, calma, você não vai... Como assim você vai? Você tá louca? Não, você não vai sozinha. A mãe. Cada vez que eu viajava, minha mãe falava, minha filha, toma aqui um terço. Põe dentro da sua doleira.
porque a mãe vai ficar aqui rezando pra você. Promete pra mim que você não vai nadar com tubarão. E eu, mãe, eu prometo. Aí chegava de viagem, mãe, aqui a foto, aqui eu nadei com esse tubarão. Que eu tô... Ela queria morrer Como que é o comigo. nome da sua mãe? Carmen. Pobre dona Carmen. Que Deus a tenha. A perdi em setembro do ano passado. Meus pêsames. E aí, enfim, então assim, quando eu voltei dessa primeira viagem, eu falei assim, eu acho que eu gostei disso, eu acho que pronto, é isso. Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro para continuar viajando? Porque eu gastei R$ 1.500 nessa viagem, todo, com passagem, com comida, com tudo. Isso é um programa de mochileiro, R$ 1.500. Mas R$ 1.500 em 2010, né? Hoje seria o quê? Tá bom, não vou te apertar. Acho que uns 3. Nossa. Não, na Bolívia. Não, na Bolívia. 1.500 na Bolívia. Rende muito. Rende muito. Rende muito. E aí, enfim, daí eu falei, aí eu voltei dessa viagem já pensando na próxima. Daí foi quando eu decidi conhecer o Caribe. Falei, vou conhecer o Caribe, vou conhecer o Caribe. Como que você vai chegar no Caribe? Não sei, mas eu vou, botei na cabeça que eu ia. E aí minha irmã brigando assim comigo. Para de gastar dinheiro com essas coisas, você tem que juntar dinheiro pra construir, pra ter uma casa. Eu, por que que eu tenho pé? Por que você acha que eu tenho pé? Se fosse pra ter raiz, ficar parado num lugar só, a gente tinha raízes e não pés, né? Então não, minha filha, a casa lá na frente eu penso. Deixa eu viver minha vida agora. E assim foram vindo todas elas. Então todo ano eu me programava para ir para um destino diferente. Então isso aconteceu entre 2010, que eu comecei a viajar para fora do país, né? Até 2019. Não viajei em 2020 por causa da pandemia. Aí não deu, entendeu? Mas eu estava com uma passagem comprada para a Indonésia. E eu ia passar 30 dias na Indonésia. Nisso eu já tinha me tornado fotógrafa. Meu objetivo era fazer um trabalho lá também com a fotografia. E aí eu queria fazer assim, ficar um tempo na casa do camponês, outro tempo na praia, outro tempo numa casa balinesa, sabe? Então, assim, eu sempre tive esse espírito muito livre, muito, muito aventureiro, sabe? Muito diferente das minhas outras irmãs. E aí, nessas viagens, a fotografia foi tomando muito espaço dentro de mim. Tipo, poxa, isso aqui é legal, será que dá pra viver disso e tal? Só que eu nunca tive coragem de tomar a decisão de falar, oi, chefe querido, me dá as contas que eu vou me tornar fotógrafa. Assim, muito fácil. Entendeu? E aí? E aí eu fui demitida. 2012 eu fui demitida. E aí, nesse momento da minha demissão, eu falei, cara, agora é a oportunidade que eu tenho de fazer diferente, né? É óbvio que eu fiquei muito pé da vida, porque eu não esperava a demissão, enfim, né? Foi realmente complicado aceitar a demissão naquele momento, porque eu falei, cara, mas eu não fiz nada, isso é birra, era problema pessoal, sabe? Mas falei, tá, nada acontece por acaso na nossa vida. E nesse momento que eu fui demitida, eu catei minhas coisas, falei, eu vou embora para São Paulo, porque não cabe eu aqui em Cuiabá. Eu continuo achando que não é aqui o meu lugar, mas eu ainda estou aqui. Olha o filme, né? Eu ainda estou aqui. E aí eu fui para São Paulo e estudei fotografia em São Paulo. Era um curso que era para durar 2 anos. Eu fiquei 1 ano em São Paulo. Fiz o curso em 6 meses, porque eu precisava antecipar rapidamente isso. A minha situação financeira em São Paulo não era das melhores naquele momento. Você trabalhava? Eu tinha ido com uma proposta para São Paulo. E eu não sei o que é que me deu naquele momento, mas eu recusei. Eu falei, não quero mais trabalhar com isso na minha vida. Porque era para trabalhar na mesma área que eu trabalhava antes. E não tinha nada a ver com fotografia. Eu queria ser alguém. Porque se eu voltasse a trabalhar, eu ia ser mais um número dentro da empresa. Então, eu queria trabalhar para mim. Eu queria ter uma profissão. E não simplesmente ser uma assistente ou uma secretária, ou que seja uma diretora, uma supervisora. Eu não queria um cargo, sabe? Eu queria uma profissão. E aí eu falei, não quero. E aí eu comecei a trabalhar com a minha irmã. Minha irmã é designer de interiores, né? Tem a profissão super estabelecida em São Paulo. Mas naquele ano específico, é aquela coisa que tudo dá errado, porque tem que dar. E foi o que aconteceu com a gente. Então, chegou um momento que eu falei, não tem mais condições de eu continuar aqui. O plano era continuar morando em São Paulo, né? Me tornar fotógrafa e continuar lá. Eu falei, não dá, eu preciso voltar para Cuiabá, às vezes a gente precisa dar um passo para trás para poder pegar impulso, né? Foi quando eu voltei embora. Cheguei em Cuiabá com R$ 40 no bolso. Ai, ai. Mas eu falava pra minha mãe, você fica tranquila. Minha mãe, vai arrumar um emprego, menina. Fotografia não dá dinheiro. Toma juízo. Mãe, não dá dinheiro mesmo, a gente tem que trabalhar pra conseguir. Mas calma, mãe, relaxa que eu tenho um plano. Eu não tinha, né? Mas eu precisava dizer isso pra ela parar.
E aí as coisas foram... Mas isso te agoniava? Porque, pelo visto, também não te agoniava, né, Gabi? Ou tinha uma... A cobrança era só do lado da sua mãe? Ou Não, você tinha uma cobrança era interna? minha. Eu sempre tive uma cobrança interna muito grande, sabe? Eu sou uma pessoa muito crítica comigo. Eu gosto de fazer tudo muito bem feitinho, eu não faço nada pela metade, eu tenho essa coisa da autocobrança muito grande, sabe? Só que, claro, eu tô contando rindo aqui agora porque a gente faz piada das coisas ruins que nos aconteceram, mas foi difícil. Porque eu precisava de dinheiro para pagar as minhas contas, para ajudar nas contas da casa dos meus pais, só que eu não tinha condições para isso. Naquele momento eu estava precisando de ajuda, porque eu não tinha como recomeçar, sabe? E eu não conseguia arrumar emprego, meu currículo não era ruim, mas eu mandei currículo para esse Cuiabá inteiro. Mãe, tá, você quer que eu vá trabalhar? Eu vou. Eu não recebi uma ligação de ninguém dizendo: oi, você não quer vir aqui fazer uma entrevista? Não recebi. Então hoje, claro, né, é muito mais fácil a gente olhar para trás e falar: aconteceu desta forma porque tinha que acontecer. Mas no momento da tempestade você não consegue enxergar. Mas aí a gente vai ressignificando depois o que nos acontece, né? E aí, enfim, daí foi um trabalho de formiguinha. Começou assim, fiz um cartão, eu mesma fiz um cartão no Photoshop, imprimi. De fotógrafa? De fotógrafo. E saí. Eu falei: oi, tudo bem? Eu virei fotógrafo. Ué, mas como assim você virou fotógrafo? Deixa eu te perguntar uma coisa da fotografia que eu não entendo nada. No direito você tem ali a área civil, criminal, tal. Na fotografia você tem como dar essa dividida? Ou você faz qualquer coisa de aniversário, de nascimento, tudo? Não, divide. É a mesma. Mas você tinha uma especialização para isso? Não. O curso inteiro já te preparava para tudo. Como que é isso? O curso que eu fiz, ele foi um curso introdutório. Então, assim, o primeiro módulo do curso foi para eu aprender a usar a câmera, para eu entender o que é ISO, velocidade e abertura. Pra eu entender como a luz funciona na fotografia, sabe? E a luz eu entendia que era a luz, a lâmpada, né? Não achava que era, enfim. E aí havia o segundo módulo que falava sobre fotografia de estúdio. Havia o outro módulo que falava sobre eventos, que daí mas era assim, um pezinho do nada ali no casamento. Não era tudo muito detalhado, assim, sabe? Tudo muito básico, do básico, do básico. Mas isso me deu uma base, porque eu falei: tá, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. E eu fui tirando da minha frente o que eu não queria fazer, porque eu falei: se é pra eu trabalhar com aquilo que eu gosto, eu vou atrás daquilo que de fato eu quero fazer. E eu preciso fazer isso funcionar, né? E foi o que eu fiz. Até que surgiu a oportunidade de trabalhar com o Manuel Guimarães, que é um fotógrafo renomadíssimo no Brasil, né? Inclusive, ele sempre vem para Cuiabá. Isso, em Cuiabá, mais do que todo mundo, acho que toda a família cuiabana tem uma foto do com Manuel na Guimarães, sala, né? Não é? É verdade. Ele é um fotógrafo excelente. Excelente. E desde sempre, eu sempre admirei o trabalho dele, assim, bem antes ainda de me tornar fotógrafa, antes de vir esse desejo de ser fotógrafa, sabe? Sempre admirei muito o trabalho dele. E aí fiquei sabendo que ele estava vindo para Cuiabá. E eu falei: acho que agora é a hora de falar com esse cara. Aí botei a minha cara de pau, mandei uma mensagem para ele. Falei: oi, eu quero ser sua assistente. E ele? Oi? Não, eu falei, né? Mandei um textão, assim. Eu falei: olha, eu te admiro muito, não sei o quê, nananana, eu estudei em São Paulo, pipipi, popopó, popopó. Mas eu escrevi um texto gigantesco. E falei: eu queria muito uma oportunidade de ser sua assistente e tal, não sei o quê, porque ele cobrava na época, isso foi em 2013, 2014, já tinha virado ano. Ele cobrava R$2.000 um workshop. Eu falei: eu tenho R$2.000. Então eu vou ali pedir pra trabalhar de graça com o cara, entendeu? Eu não tinha dinheiro pra abastecer meu carro, pra vocês terem uma ideia. E aí ele só respondeu bem assim pra mim: vou ver. Aí eu: gente, que cara grosso, mal educado. Mas tinha uma coisa na minha cabeça que eu deitava no travesseiro todas as noites e falava assim: ó, eu vou trabalhar com esse cara. Eu fechava os olhos e eu mentalizava. Eu me imaginava. Sabe quando você... ajudando ele. Puxando fio de um lado, pegando câmera do outro e nananana, e sabe, tipo... Eu fechava os meus olhos e eu enxergava a cena. Isso se chama cocriação, né? E aí, passado uma semana mais ou menos, ele me mandou uma mensagem: oi, você ainda tem interesse? Falei: não precisa perguntar duas vezes. Já tô indo. Já tô com a roupa de ir. E fui. Aonde? Cadê? Fui trabalhar com ele. E aí? Foram 4 dias, gente, mas eu tive uma relação de amor e ódio com esse cara.
Porque assim, ó, na hora que eu cheguei, eu falei, oi, tudo bem? Eu sou a Gabi que te mandou mensagem. Ele parou e me olhou de cima a baixo, assim, ó. Olhou pra minha cara e fez assim, ó. Tá. Aí eu, como assim? Como assim, cara? Né? Mas enfim, aí assim, nos primeiros dias foi bem difícil, né? Eu acho que na verdade ele tava me testando. Vamos ver se ela quer mesmo ser fotógrafo, porque quando a gente fala, uau, ele é fotógrafo, uau, ele é fotógrafo, todo mundo pensa que é uma profissão de muito glamour. E tem muito perrengue, né? É que assim, ninguém vê esse lado, né? Acham que é muito fácil, que é só pegar uma câmera, apertar um botão e tal, mas não é tão simples quanto parece. Enfim, ele me testou por uns 2, 3 dias. Aí no final do terceiro dia ele falou assim pra mim, olha só, você traz um pendrive amanhã que eu vou passar pra você o material do meu workshop. Eu... Valeu. Todos os puxões de orelha que ele me deu. Porque teve uma hora específica que ele veio falar alguma coisa pra mim que eu tava tão brava, porque ele tava sendo muito duro comigo, que eu soltei os cachorros nele, assim, sabe? Tipo, falei, você não sabe quem eu sou. E aí, tipo, quem é você? Não sei. Quem eu sou? Também não interessa, eu tô brava com você. E aí, como é que você chegou na especialização que você tá hoje? Porque o Manuel Guimarães disse assim pra mim. Aí tá, a gente virou amigo. Passou isso, a gente virou amigo, né? Ele falou, largou a câmera na minha mão e falou, vamos ver se aprendeu alguma coisa. Vem aqui me fotografar. Eu, ai. E deu certo, sabe? Então, tudo que eu aprendi de estúdio, que hoje é o trabalho que eu desenvolvo, eu aprendi com ele. Então, à medida que o tempo foi passando, ele me ligava e falava, ó, vou estar em Cuiabá de novo. Eu falava, tô indo. Eu ia de graça, eu largava o que eu tava fazendo e ia mesmo, sabe? O tempo foi passando e a gente foi começando a trocar experiência ali na mesma altura, né? A ponto dele ligar e falar, oi, vamos comer uma comida japonesa. Aí sentava no restaurante, ele pega um guardanapo, ele, olha aqui, eu aprendi uma nova luz, vou te ensinar, não sei o quê. Ai, que bacana. Então foi muito legal, ele me deu muito apoio. O primeiro equipamento de iluminação que eu comprei foi dele. Porque eu falei assim, ele me ligou um dia e falou assim, você tem tocha? Daquele bem antigo, né? Nem flash, né? Tocha. Manuel Guimarães tem a minha idade de profissão, né? 40 e tantos anos. Aí eu falei assim, não tenho. Ele, eu vou mandar uma aí pra você, você me faz uns book, agenda uns book, e aí você me paga. Eu, cara, mas eu não tenho nem estúdio, onde é que eu vou fotografar? Então ele me deu muito apoio. Ele não tem noção do apoio que ele me deu. Mas a última vez que a gente se encontrou, eu comentei com ele. Eu falei, Manuel, você sabe que você foi um cara muito importante na minha profissão, né? Ele ficou vermelho. Eu não tô sabendo de nada. E aí, comprei dele o equipamento de luz. E aí, eu alugava por hora um espaço, que era perto da minha casa. E aí, foi assim, tipo... Ele chegou pra mim e falou assim, ó, você quer ganhar dinheiro? Fotografa grávida. Aí eu falei, por que grávida? Porque eu queria trabalhar com ensaios femininos. Sempre quis trabalhar só com... Você já tinha falado isso pra ele? Já tinha dito. Aí ele deu mais uma afinada no negócio. Grávida. Trabalha com grávida, Gabi, porque grávida, ela não pensa pra fazer a foto, ela precisa fazer a foto. Não é aquela coisa de, não, eu vou fazer uma lipo, vou botar silicone. Peraí, que deixa eu renovar meu botox. Não tem isso. Porque a mulher tem disso, né? E ele falou, fotografa grávida. Eu, tá. É isso, grávida. Aí eu falei, esse é o nicho. E daí peguei, joguei na época, logo o Instagram começou a se popularizar, né? E aí, tipo, precisava de portfólio, aí fotografei umas grávidas de graça e fui postando ensaio. Aí uma puxou a outra, que puxou a outra, puxou a outra, blá, blá, blá. E aí vieram os partos. A Gabi, você faz parto? Eu falei, Fácil, né? Vamos lá. Eu falei, ó, é o seguinte, eu vou... Não me cobra foto, o resultado de foto eu não sei como eu vou me comportar dentro da sala de parto, eu não sei se vai ser fácil, se vai ser difícil. Nunca vi uma mulher parindo na vida. Mas se ficar ruim a foto, você não me cobra nada, se a foto ficar boa, eu te dou. Tá bom? Tá bom, ótimo. Esse foi o primeiro, então. Foi o primeiro. Primeiro teste. E aí? Foi na onde o parto? Lá no São Mateus. Foi a irmã de uma amiga minha. Entrei dentro da sala. Normal ou cesárea? Foi uma cesárea. Entrei dentro da sala, eu falei, gente do céu, e se eu cair dura aqui? Com essa câmera na mão, o que eu faço, né? Falei, agora. Aí eu... Você pegou o início, né? Porque, assim, filmar e tirar fotografia de parto, nessa época, já não era muito... Você começou, você abriu a trincheira, não foi? Não, tem uma fotógrafa em Cuiabá que tem muitos anos que ela trabalha com fotografia antes de parto. De você? Antes de mim, que ela é pioneira aqui. O trabalho dela é maravilhoso, inclusive. Mas era muito difícil de entrar nos hospitais.
Porque tem que só pode ser um acompanhante, só pode ser... É complicado, né? Não, e assim, tem... Asepsia, essas coisas Exato, todas, tem né? toda uma questão de você não pode tocar nisso, você não pode tocar naquilo e tal. E fora isso tudo, você precisa entender também o que está acontecendo ali. Não é simplesmente ir lá e tirar foto, né? Então você precisa, assim, é um desafio muito grande, porque é uma questão de minutos, uma cesárea acontece muito rápida, né? Demora mais a preparação do que o próprio nascimento do bebê. Então, você tem uma questão de minutos ou segundos ali para fotografar o nascimento. É um desafio grande, porque a luz que incide em cima da barriga desta mãe, Você não desta pode controlar, gestante, porque tem que ser aquela, né? pá, uma luz super estourada, assim, porque o médico precisa ver o que está acontecendo. A prioridade ali é ele, não sou eu. Não sou eu que tenho que falar, ai, dá para diminuir um pouquinho. Ai, vai estourar minha foto. Troca os casos aqui por tantos casos aqui que vai melhorar. Vai estourar minha foto. E aí tem essa luz ali que é diferente da luz ambiente. Então, assim, a criança nasce, vai pro colo da mãe, então Ô, você Gabi, precisa ser mas muito deixa eu te rápido. fazer uma pergunta aqui. Você falou assim, muito rápido pra você tirar a foto. Você, enquanto fotógrafa, você sabe exatamente qual que é o ponto que tem que bater aquele dedinho? Porque a gente que não é profissional bate tudo errado, né? Antes, a boca tá aberta, fechada, não tá... E vocês sabem captar aquele... Vocês têm um treinamento para saber exatamente a hora ou não? É feeling. É. Porque assim, ó, Lógico... Porque eu acho que você tem dentro de você o momento exato que você quer aquela foto, ou não? Sim, tem. E aí a gente aprende a desenvolver, é muito doido isso, porque isso é uma maneira, é muito natural, né? Pelo menos para quem trabalha com fotografia documental, que no caso do parto é um registro documental, né? Não é nada pousado. Não é tipo assim, faz aí uma cara bonitinha, dá um sorriso porque teu filho tá nascendo. Não é muita emoção. E foi isso justamente que fez com que eu caminhasse para fotografia de parto, porque nada de mentira, né? E então espontâneo, né? Pegar a espontaneidade daquele momento, né? Então, assim, a gente aprende a antever o momento. Então, você sabe exatamente o que vai acontecer naquele minuto, que o médico dá uma inclinada no corpo um pouquinho para frente, assim, você fala, é agora que ele vai nascer. Tanto é que, assim, para mim, hoje já é muito natural, 11 anos de profissão, então é como se eu respirasse, né? Eu entro dentro da sala de parto, eu faço ali meu trabalho, as fotos que eu necessito fazer dos pais e foco no nascimento. Então tem bebê que nasce com a cara virada para lá, tem bebê que nasce com a cara virada para cá. Tem médico que decide abaixar o campo, a gente chama de campo, que é o tecido que fica entre o rosto e a barriga, né, desta mãe que tá ali na maca, né, no centro cirúrgico. E aí quando ele decide abaixar o campo, você tem que correr pro outro lado, e nisso você também precisa pensar na luz, que já é diferente a incidência. Então é muito desafiador a fotografia de parto. E tem médico que colabora e tem médico que não colabora? Hoje quase todos eles colaboram, porque ficou muito popular a fotografia, né, de parto. A fotografia como um todo. Então, assim, os fotógrafos estão com muito mais frequência dentro dos hospitais. Na época que eu me tornei fotógrafa, e aí eu acabei me especializando em parto, e foi no instintivo, assim. Eu acho que tem que fazer isso. Aí veio o primeiro parto normal, na época que a fêmea não tinha nem suíte de parto ainda. Então, era uma salinha dividida, eram 2 salinhas pequenas e um banheiro que dividia para essas 2 salinhas, sabe? Tudo muito apertado. Então, assim, eu tava nesse momento já ali, nessa coisa de tô dentro do hospital, e aí recebi um convite tanto das principais maternidades de Cuiabá, né? Para me cadastrar no hospital para eu poder ter livre acesso, para não ter essa coisa de ter que passar pela catraca, nem nada. Mas foi um trabalho que foi conquistado ali, na raça. Ninguém pegou na minha mão e falou, vamos que eu vou te colocar lá dentro, entendeu? Então, tenho muito orgulho disso, porque não foi fácil, né? Mas também não foi impossível. E aí, assim, existem os desafios, claro, né? Porque são 2 partos completamente diferentes. Tanto o parto natural, inclusive essa madrugada estava trabalhando em um, né? Então, o natural, né? A gente antigamente falava do normal. Você tem que ficar à disposição o tempo todo? Então, se ele acontecer em 4 horas, você fica 4 horas. Mas e se for 24 horas? Você fica às 24 horas. Esperando. Aí assim, existe o parto... o parto natural que a gente fala é o parto natural humanizado. Todo parto é humanizado. O que é um parto humanizado? Uma cesárea pode ser humanizada, desde que seja respeitadas as vontades desta mãe, né? Então, o parto normal, quando a gente fala de humanização, é a mesma coisa. Esta mãe precisa ser respeitada, ponto.
É a vontade dela tomar uma analgesia? Então, ela é um parto humanizado. Ele não deixa de ser um parto normal, Sim. humanizado. Se essa mãe não quer tomar analgesia, ela precisa ser respeitada. Então, isso é um parto humanizado. Aí existem as formas. Parto natural é aquele que não tem nenhum tipo de intervenção. Não se toma nenhum tipo de medicação para acelerar esse processo. Não se toma analgesia para aliviar as dores. É na cara e na coragem, entendeu? Então existe, as pessoas, é meio confuso mesmo isso, né? Mas, e aí é isso, a gente tem que ficar esperando. Então, assim, na 38ª semana de gestação, normalmente, você fica ali com o seu celular Apostos. o tempo como todo. ginecologista ali. Exatamente. Tá esperando. Ligou, você tem que ir. Ou seja, até a sua vida tem que ser meio programada para isso, né? Se você... Sim. E aí a gente abre mão de muitas coisas. Abre mão de estar em determinados lugares. Já teve, isso foi bem no começo da minha profissão, de eu não passar o Natal com os meus pais, porque eu estava de sobreaviso de um parto. E os meus pais decidiram viajar. Falei, eu não posso ir porque essa criança vai nascer e a data prevista do parto era 24 de dezembro. E foi quando eu aprendi que a minha mãe virou pra mim e falou assim, minha filha, preste atenção nas mudanças da lua. Essa criança vai nascer na virada de lua, ela vai nascer no dia 18 de dezembro. Eu falei, virou. Coisa de mãe. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? É. Mas, até parece. Tá falando isso porque ela quer que eu vá com ela. Pois nasceu dia 18 de dezembro. Então aí também aprendi isso, né? Uhum. Que a lua também Influencia. né? Não se tem explicação científica para isso, mas influencia. E a gente precisa literalmente esperar com esta mãe. Então, esperar o momento do nascimento, esperar o processo do parto, né? O trabalho de parto ali, a gente espera. Pode ser 1, 2, 8 horas, 12, 24. E aí o Manuel veio aparecer na sua vida, te mostrou um caminho, você gostou, Foi. você começou a Aí, desenvolver seu trabalho. Isso. E daí, em 2017, eu montei meu estúdio de fotografia. E aí, e segui, né? 2017, 18, 19. Eu viajei para África do Sul em 2019. 2016 fui para Tailândia, 2019 fui para África e Namíbia, porque eu queria fotografar o céu estrelado da Namíbia, que é possível ver a olho nu, porque é o céu mais limpo do mundo. E De fato, é? Nossa, é incrível. É. Nossa, é incrível, é incrível. Vale a pena. Demais. O deserto da Namíbia é um lugar que parece que foi desenhado, sabe? É muito bonito. E aí, 2020 veio a pandemia, né? Então, aí, outra reviravolta na vida. Eu falei, e agora? Como é que eu sobrevivo sendo fotógrafa? Uma profissão que não é tem que ter contato, né? Não é comida, não é remédio, né? Como é que a gente faz? Todo mundo tá ficando em casa e como é que eu pago minhas contas? Né? Aí veio outro momento de se reinventar. E não, cara, dá pra trabalhar com os estúdios com a porta aberta, com a janela aberta, vamos tentar. Nananana. Passei pela pandemia, sobrevivi à pandemia. Aí, 2021, eu tava na minha melhor fase. Sabe? Tipo, já tinha tomado a vacina, já tinha voltado a fotografar os partos, porque aí a gente foi impedida de fotografar por um motivo óbvio, a gente não podia entrar no hospital. Sim. E aí, no final de 2021, eu já tinha me vacinado. Eu falei, beleza, hora de retomar a vida agora nos partos, porque, né? Vida que segue, Vida né? que segue, tá tudo bem. Monstro deu uma diminuída de tamanho, né? Exato. E aí, no finalzinho de 2021, eu tive um negocinho assim. 2021 foi quando eu fiz 40 anos, né? Então, também teve isso. 40 anos, quando a gente faz 40 anos, parece que tudo muda, né? Deus me livre. Mas eu acho que muda pra melhor. Nem me fala. E aí, Alberto? Você não chegou, né, Alberto, dos 40 ainda? E aí, Gabi, como é que foi? Aí, no finalzinho de 2021, eu comecei, mas, gente, tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa que tá estranha? Eu tinha um sentimento muito estranho que eu não sabia explicar. Uma angústia muito grande dentro do meu coração. E era quase como se eu tivesse perguntas das quais eu não conseguia saber quais eram, muito menos as respostas, sabe? Um sentimento muito estranho, uma inquietude muito grande dentro do meu coração. Profissionalmente tudo bem, mas essa angústia tava batendo. Daí minha amiga falou assim, Gabi, vamos viajar no carnaval? Eu falei, falou em viajar, vamos, né? Vamos pra onde? Vamos pro Rio, vamos pro Rio. Compramos a passagem e aí no começo de 2022, né, fevereiro para março de 2022, nós fomos pro carnaval no Rio de Janeiro. Eu não consegui curtir metade da viagem. E eu tive uma crise de choro. E ela me perguntou assim, mas o que tá acontecendo com você? Eu falei, eu não sei. A minha profissão tá tudo bem,
tá tudo ok no meu trabalho, eu tenho dinheiro guardado, se a gente quiser atravessar o mundo e ir lá pro outro lado do mundo agora, dá pra ir. Não sei o que tá acontecendo. Minha mãe tá bem, meu pai tá bem, eu não sei o que está acontecendo comigo. E aí foi quando veio uma outra surpresinha na minha vida, né? Talvez a maior de todas. Exatamente no dia 7 de março de 2022, eu estava deitada no fundo da minha casa e eu fui me espreguiçar. Eu fui fazer um movimento com as costas, assim, de você alongar. Senti uma fisgada no peito. E eu falei, e nessa fisgada do peito, sabe quando você bate a mão e é automático que você leva a outra, né? Em cima. Nessa fisgada que eu senti, eu levei a mão no peito e eu senti um caroço na minha mama. E aí eu fiquei branca na hora, porque eu falei, gente, pronto, meu silicone explodiu e eu não tenho dinheiro pra botar outra prótese. Pensei na hora, né? Será que é isso? Que será que é isso? Que será que é isso? E eu não sabia o que era. Parecia que ele tinha crescido dali da noite pro dia, que ele não tava ali há minutos atrás, né? E eu esperei passar uns 15 dias. Aí eu falei, isso não tá com cara de ser algo hormonal, talvez alterações hormonais ligadas né, enfim, períodos de menstruação e tal. E aí foi quando eu procurei o médico. E aí o primeiro médico que eu passei disse assim pra mim, Gabi, não é nada isso, você fica tranquila, mas eu vou pedir uma ultrassom. Eu falei, tá bom. E aí a menina, a médica que fez a ultrassom... Você sentiu a fisgada e passou? Ou você continuou dolorido? Como é que foi? Foi uma fisgada, então, foi uma fisgada assim, eu digo que foi um aviso, né? Porque 6 meses antes de sentir isso, eu tinha feito uma cirurgia, tinha colocado silicone, então eu fiz milhões de exames. Sim. Pra eu poder fazer a cirurgia. E eu tava bem, não tinha nada em lugar nenhum. Havia um cisto na minha mama, né? Aparentemente benigno, que era o que estava escrito no laudo. E aí o médico olhou pra isso e falou: Ó, Gabi, ele é tão pequeno que não faz sentido a gente tirar esse nódulo daí, porque senão vai deixar uma cicatriz na sua mama. Vamos acompanhar, porque tá pedindo pra acompanhar. Tá ótimo, eu já tive cisto na mama mais de uma vez, né? E essa fisgada que eu senti foi tipo uma fisgada ainda da cirurgia, porque, gente, é invasivo, né? Então, ainda tava naquele processo de cicatrização a minha mama. Só 6 meses depois, né? Ah, então você até não fez muita conexão porque você ligou a cirurgia naquele momento. Exatamente. Então, tipo, foi aquela fisgada do tipo, ai, porque esse peito, que era o esquerdo, né? Ele deu problema desde o comecinho. Foi o peito que abriu um ponto, foi o peito... tudo bem que eu fui peralta pulando a janela, que eu queria tomar um banho de rio e me trancaram em casa. Obedeceu assim... direitinho que o seu médico te orientou. Né? E aí, então, assim, ele sempre deu sinal que tinha alguma coisa errada, sabe? E essa fisgada que eu senti nesse momento, eu associei a isso. Falei, deve ser porque eu fui peralta há 6 meses atrás, entendeu? E ainda tá aqui. Ó, preciso tomar um pouco mais de cuidado com isso aqui, entendeu? Então, não foi aquela coisa de imediatamente procurar um médico, sabe? E aí, quando eu procurei, esse primeiro médico solicitou uma ultrassom. A médica que fez a ultrassom, gente, eu não esqueço da expressão do rosto dela. Ela me apavorou, sabe? Ela olhava, ela vinha com o aparelho de ultrassom num peito e ela falava, não, mas... Ela falava sozinha, sabe? Não, mas isso aqui não. Aí ela ia pro outro, aí ela voltava pra esse, e ela olhou pra mim e falou assim, olha só, eu vou imprimir o seu laudo agora, você vai voltar agora no seu médico. Aí eu sentei e eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? E de fato voltei. Quando eu voltei nesse primeiro médico, ele olhou pra mim, riu e falou assim, isso aqui não é nada. Vai ser nada. Relaxa. Vamos, isso aqui é um cisto de água no seu peito. Vamos ali, senta ali na minha cadeira que eu vou fazer uma punção no seu peito e você vai ver que eu vou tirar líquido de dentro dele. Não é nada, não é nada. Esses médicos radiologistas, eles são exagerados. E começou a devagar e eu comecei a chorar. Falei, vai doer, ele vai espetar uma agulha no meu peito, vai doer, vai doer, vai doer. Ele viu o meu nervosismo e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, faz a ressonância magnética e aí você me traz o resultado. Essa ressonância já tinha sido pedida pelo meu cirurgião plástico. Porque quando eu senti o caroço, foi ele que eu procurei a primeira vez. Ele falou, Gabi, isso não é do silicone. Vou pedir uma ressonância e já vou te encaminhar para um mastologista. Peguei a indicação de outro mastologista e fui em outro. E aí, saindo desse, eu falei... não tinha, sabe quando a gente fala que tem uma pulga atrás da nossa orelha? Não era uma pulga, era um cachorro inteiro atrás da minha orelha. Pulguento.
Falei, cara, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Só que eu não associava nada do que tinha me acontecido lá em dezembro, que eu falava, daquela angústia que eu tinha no meu peito, assim, sabe? Daquela inquietude toda. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa... Vou procurar outro médico. Aí entrei em contato com uma enfermeira obstetra, que meses antes eu tinha fotografado que tinha acabado de sair de um câncer de mama. Mandei mensagem pra ela e falei, me dá o telefone do teu mastologista, por favor. Aí ela passou, marquei a consulta, imediatamente com o laudo, que já me dizia que era algo que eu tinha que investigar. Consegui a consulta rapidamente e levei pra ele. Aí ele pegou o laudo, ele falou assim pra mim, olha, Gabi, vamos pedir uma biópsia desse peito, né, desse carocinho que tem aqui. Vamos investigar, né? Vamos ver. Mas fica tranquila, não é nada. É a função deles dizer isso, né? Ele não vai falar pra você, ó, isso aqui tá com cara de ser câncer. Câncer? Né? É. E aí eu em pânico. Ele, não, faz essa cara de susto, tá tudo bem, não vai ser nada. Eu, então tá bom. Fiz a biópsia. E aí no dia da biópsia... Nisso você já estava cogitando que podia ser câncer? Quando... Sabe quando já foi tava, que... A minha ficha caiu, sabe quando? Ah. Porque assim, ó, vem a ultrassom, aí depois vem a ressonância magnética, e depois que vem a biópsia, né? Você vai fazendo por exames etapas, né? tipo assim, porque se no primeiro exame não aparece termos técnicos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, descarta, não precisa mandar pra ressonância, entendeu? Porque é muita radiação também no corpo, né? Quando eu peguei o resultado da ressonância magnética, que é o exame que antecede a biópsia, lembro bem, dia 18 de maio, eu peguei o resultado. Lá tinha uma palavra, eu sou muito fuçona, gente, cara. Google it. Ela foi lá no Google e jogou. Dr. Gogli. E aí, o que o Dr. Google falou pra você, Gabi? Que tinha uma grande chance de ser câncer. E aí eu tive um surto, comecei a chorar sozinha em casa. Sozinha. Liguei pra minha amiga, porque eu moro só, né? Liguei pra minha amiga e falei, amiga, corre aqui que tem alguma coisa errada com o meu peito. E ela, não é nada, amiga, para, isso aí aconteceu comigo também. E nananana, deu o mesmo resultado e não era um fibroadenoma que eu tinha, não sei o quê. Eu posso provar que eu sabia que eu tinha câncer antes de ter o laudo da biópsia, porque eu abri uma conta no Instagram com um nome aleatório. Não sigo ninguém, não tem nada, mas que eu fiz um diário. E nessa conta, no dia 18 de maio, eu postei a foto da ressonância magnética e escrevi assim, ó, eu te descobri. Dia 3 de junho eu peguei o resultado da minha biópsia e eu estava com câncer de mama. E aí eu fui engolida por um buraco negro, Não, né? calma. Pera aí, o momento mais importante, você vai pular? Não tô pulando. Mas pera aí. Eu preciso de água. Aí você foi pro dia, o dia em que o médico vai ler e vai te passar o que ele tá interpretando ali. Como é que tava teu coração nessa hora? Angustiado? Não aconteceu esse momento. Como que foi, então? Eu fiz a biópsia numa segunda-feira, segunda ou terça-feira, se eu não me engano. E a médica falou, eu vou solicitar o resultado aqui com urgência pra você, tá? Até sexta-feira tem que sair. Eu, ok. E aí o laboratório me ligou e eu fiquei o dia inteiro dando F5, né? Atualizando ali o site do laboratório pra ver se o resultado tinha saído, porque eu tava extremamente ansiosa com isso. Obrigada. E aí, o laboratório me ligou, era umas 5h30, 5h20 mais ou menos, 5h30 da tarde. Eu tava com um amigo meu que tinha ido me devolver um rolo de pintura lá em casa. E uma outra amiga minha também, nós estávamos sentados conversando, batendo papo, assim, uma sexta-feira, sabe, aleatória. O laboratório ligou e falou assim, olha, o laudo do seu exame já tá disponível na internet, você pode consultar. Eu falei, ótimo. Eu tava sentado numa cadeira giratória, meu computador tava atrás de mim, os dois estavam na minha frente conversando. Eu só virei e quando eu li a palavra carcinoma de mama invasivo, grau 3, não sei o que, nananã. Gente, nunca tomei soco no estômago, mas naquele dia eu tomei. Foi um soco no estômago, assim, que eu fiquei sem ar. Eu fazia assim, ó. Não vinha, assim, sabe? E aí, assim, eu comecei a... Tipo, não consigo respirar. Os dois, o que aconteceu? E eles tentando ler, não entendendo nada. Pra mim, aquilo era super claro. Quase tipo assim, ó, toma aqui seu atestado de óbito. Só assina aí que você vai morrer. Entendeu? Porque essa é a sensação que a gente tem, Imagino. né? Aí eu falei, essa é a sensação? É. É tipo uma sentença já de morte. É o que a gente pensa na hora que Na hora. A gente... É a primeira coisa. Que vem na sua cabeça.
eu vou morrer. Eu vou morrer. Passou isso na minha cabeça. Ainda mais você que tinha uma experiência já. Né? Ela passou por uma experiência que, infelizmente, veio a óbito, né? Uhum. Então, mais do que ninguém, ela tinha já isso mais forte dentro dela. Mas eu acredito que isso que ela tá falando é o que passa pela cabeça de todo mundo. Mas passa. Hoje mesmo eu vi o vídeo de uma moça aqui em Cuiabá que descobriu recentemente que tá com câncer de mama também. O que ela escreveu na legenda foi o sentimento que eu tive no dia. A gente se pergunta, muitas coisas, né, passam na nossa cabeça. A primeira coisa que você vê é assim, sabe aquelas caveirinhas de veneno que a gente vê? É o que tava na tela do meu computador ali naquele momento, sabe? E aí eu não conseguia falar, né, eu tipo não conseguia nem respirar, e eles tentando entender o que tava acontecendo, eu comecei, eu tô com câncer, eu tô com câncer, eu tô com câncer, eu comecei a gritar dentro de casa. Sabe quando você tá caminhando e bate o dedinho na quina da mesa, você quer xingar alguém, né? Você xinga normalmente, né? Você fala um palavrão, que dói pra caramba. Eu não tinha quem xingar naquele momento. Não tinha com quem brigar, não tinha quem botar culpa do que estava acontecendo comigo. Então, é uma confusão de sentimentos muito grande. E aí eu sentei no chão da cozinha desesperada. Gente, eu tô com câncer, eu tô com câncer. Aí minha amiga, não, claro que não. Ela começou a procurar no Google o que significava carcinoma. Amiga, é câncer. 50 mil tipos de câncer. E aí? Eu digo, aceita que dói menos. E eu botei as mãos assim, sabe? Eu falei, cara, eu não tô acreditando nisso, gente. Meu Deus. Eu falei, que inferno. Aí eu comecei a ficar brava, sabe? Aí eu olhei pra cara da minha amiga e falei, eu já sei o que eu vou fazer. Ela, o quê? Eu falei, eu vou pra Indonésia. Pulei do chão da cozinha, peguei meu celular e falei, vou comprar uma passagem agora. Depois eu resolvo esse câncer. A louca da viagem, né? Só que a passagem tava custando R$8.000. Acho que a Indonésia vai ficar pra outra vez. Não vai ser agora. E aí tá, daí liguei pro meu médico. Mandei pra ele, eu falei, o que você me fala dessa biópsia? Ele não me respondeu. Ele não me respondeu por N motivos. Estava ocupado em cirurgia, fazendo outras coisas, eu entendi, né? E aí eu marquei o retorno com ele e fui lá. Cheguei com aquela cara de velório, né? Entreguei o laudo na mão dele. Toma. Quantos Aí meses eu tenho, né? Que dia que eu... Mais ou menos isso. que dia que eu parto? Aí ele, oi, Gabi, tudo bem? Não sei o quê. Ele é um cara incrível, assim, sabe? Um astral gigantesco. Aí ele, ai, Gabi, como é que você tá? Não sei o que foi, pegou o óculos, e eu em silêncio. Ele foi, botou o óculos e fez assim, ó. Oh. Esse veio com cara de bonzinho. Porque ele tinha todas as características clínicas de ser um nódulo benigno. Ele não tinha características de ser um câncer. Ele era redondo, quando eu apalpava no peito, ele escapava da mão, quase como um carocinho de azeitona, assim, sabe? Uhum. Então não era algo que, tipo, não se preocupe, porque quais são as características de um câncer de mama? Se a sua mama tá coçando, se sua mama tá vermelha, se o bico inverteu, se tem secreção saindo do bico do peito. Só que esses são os sintomas já de um estágio mais avançado do câncer. Ele é perigoso porque ele é muito silencioso. E para piorar a história, não era apenas um câncer de mama, era mais agressivo. E aí foi isso que realmente me assustou, porque eu falei, agora eu morro. Se eu não morri de infarto, eu vou morrer de câncer, gente, é o mais agressivo. Era o câncer que o meu noivo tinha. Óbvio que o dele era no osso, né? O meu era na mama, mas a palavra agressivo me assustava muito. Uhum. E aí eu falei, tá, e agora o que eu faço? E assim, as coisas não acontecem de uma semana para outra, não é de um dia para o outro que se resolve e que você tem respostas. E aí eu tô falando de respostas técnicas. Quando que eu começo a quimioterapia, eu vou ter que operar, eu tenho que arrancar o peito inteiro, não tenho que arrancar o peito inteiro. Porque o câncer de mama, ele é um mundo à parte no mundo do câncer. Existem cânceres que são de vias hormonais, tem aqueles que não têm via hormonal, que era o meu caso, que é o mais agressivo, então ele não responde a nenhum tipo de tratamento, só quimioterapia, e rezar para Deus para não voltar nunca mais, né? Existem aqueles que você não faz quimioterapia, que você toma imunoterapia, então tudo depende do tipo de câncer, do estágio da doença, se tem metástase, se não tem metástase, se teve comprometimento em linfonodo, se não teve. Tem que montar uma estratégia, né? Exatamente. Então, cada caso é um caso e tem uma um protocolo estratégia. de tratamento diferente. Então, aí fui visitar meus pais, que nisso eles já tinham se mudado daqui de Cuiabá para Santa Catarina. Fui lá contar. Eles não sabiam ainda? Não. Como é que eu ligo e falo, mãe, tô com câncer? Né? Aí peguei o carro, fui lá, cheguei lá.
Esperei uns 2 dias, né? Tipo, nossa, que legal, ela veio me visitar de surpresa. E imagina que eu ia no meio do ano do nada, lá visitar meus pais de surpresa, né? Não. E aí, contei. Aí, minha mãe ficou olhando assim pra minha cara, tipo, tentando processar a informação. Tem alguma coisa aqui que ela não tá me falando. E meu pai abaixou a cabeça, olhou pra mim e falou assim, ele fez. Vamos tratar, né? Tipo... Aí você contou e aí eles ficaram... Não, eu contei, olha, gente, Aham. eu fui no médico, eu fui tentando falar de uma maneira mais calma, assim, Aham. sabe? Tipo, não quis falar, tô com câncer, né? E é grave. E é grave, né? Então, e as minhas irmãs todas já sabiam, tava todo mundo muito nervoso, com medo de como seria isso para os meus pais, né? Uhum. Mas a minha mãe tava naquele momento já num processo de... Minha mãe teve demência vascular, né? Então ela já tava com um pezinho ali no tipo, não tô muito aqui, tô meio out de tudo. Então, talvez não tenha doído tanto assim pra ela por causa disso. Pro meu pai foi mais pesado, né? Mas, especialmente porque meu pai teve câncer de próstata, né? Então... E aí, enfim, aí 2 dias, 3 dias que eu tava lá na casa da minha mãe, meu médico me liga e fala, volta embora correndo que eu preciso te operar já. Que o câncer que você tem é o mais agressivo, porque eu ainda não sabia que era o mais grave, né? Porque o resultado desse último exame saiu depois. Aí voltei embora correndo, fui pra mesa de cirurgia, retirei o tumor. E o prognóstico naquele momento era completamente positivo. Tipo, ó, a possibilidade de cura é grande, mas você vai precisar passar por um tratamento muito pesado. Você teve que ficar sem a prótese ou você recolocou uma prótese no local? Como que foi? Não precisei tirar, porque isso foi uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que o silicone também salvou minha vida, porque ele empurrou o tumor. Então ficou mais fácil de eu sentir. Talvez se eu não tivesse colocado o silicone, eu nem saberia que eu tinha um carocinho na mama, porque talvez eu nem tivesse feito essa ultrassom lá atrás, entendeu? Acabei ligando uma coisa a outra, porque esse carocinho da ultrassom que apareceu antes do silicone já era o câncer. Já era ele. Ele tinha características benignas. É porque é normal a mulher fazer exame e às vezes aparecer, né? Isso não é raro. Exatamente. Por isso era aquela coisa assim de, quando eu peguei lá o laudo lá atrás, antes do silicone, eu falei, eu já tive nódulo na mama, então tá tudo bem, eu sei que não é nada. Nunca na minha cabeça que passou aqui pudesse ser um câncer de mama. Sinceramente, até hoje, olhando pra trás, às vezes eu tava falando com uma amiga minha essa semana sobre isso. Eu falei, às vezes eu olho pra minha história e eu falo, sério que isso aconteceu comigo? É difícil de acreditar até hoje, mesmo tendo vivenciado tudo isso, sabe? De tão difícil que foi. E não é por não aceitar, mas eu acho que é por não internalizar a doença. Não dizer isso é meu, sabe? Eu acho que o câncer na minha vida foi um tropeço. Aquela coisa de eu estou linda e maravilhosa caminhando por uma estrada florida, putz, tropecei numa pedra, foi, entendeu? Foi isso que aconteceu comigo. Porque ele nunca me pertenceu, ele nunca foi meu e eu nunca fui dele. Tanto que eu usei um bordão durante o meu tratamento inteiro, dizendo que eu não tinha tempo para câncer. E eu falava isso claramente, porque eu não deixei de viver minha vida durante o tratamento, sabe? Minha oncologista ficou louca Então, comigo. é esse ponto que eu queria entrar. Então, aí você descobriu. Você foi lá no fundo do poço, chorou, deu aquele momento de raiva e tal. Para você sair dali, você se apegou em Deus, como que foi esse processo para você? Porque você tem que voltar para uma certa normalidade, né? E você optou por tocar a sua vida. Como que foi isso, essa volta à superfície? São fases. Todo mundo que passa por isso, passa por essas fases. Não tem como você pular, né? Então, assim, num primeiro momento vem a fase da negação e do ódio. Por que eu tô com câncer? Por que eu estou com essa doença? Por que isso está acontecendo comigo? São porquês que a gente não encontra nenhuma resposta, pra nada. Não tem quem a gente questionar, dá pra procurar no Google. Vou pesquisar no GPT Chat, por que eu estou com câncer, né? A gente não tem essas respostas, mas existem muitos questionamentos. Então, primeiro é a fase da revolta, da negação. A gente tem ódio de tudo, de qualquer coisa. Pessoa que passa na sua frente e fala bom dia. Por que você tá falando bom dia, gente? Eu tô com câncer, sabe? É tudo muito revoltante. Aí você vê as pessoas bem felizes viajando. E o que mais me revoltava era que, naquele momento, a sensação que eu tinha é que a minha vida tinha sido completamente interrompida. E ela foi. Porque enquanto a vida de todo mundo seguiu, as pessoas viajando, casando, tendo filhos, sei lá, comprando casa, carro, eu tava tentando sobreviver durante o tratamento, sabe? Sem ter uma resposta se aquilo ia ser positivo ou não na minha vida. Tipo, será que eu vou conseguir sobreviver mesmo? Será que eu não vou ter uma metástase? Será que isso não vai parar na minha cabeça? Será que isso não vai parar no meu pulmão? Eu tinha muito medo.
E aí você passa a ter medo de qualquer coisa, sabe? Então, a minha vida naquele momento se tornou extremamente frágil. E não era pela fragilidade que a doença impunha com relação à minha saúde, mas era a psicológica, sabe? Então, E porque é algo que você não tinha um controle, né? exato. Então, assim, a primeira fase vem a fase da revolta. Aí, depois da fase da revolta, você chega naquela fase assim de, tá, cara, que saco, não tenho o que fazer. Eu preciso encarar isso, entendeu? Eu não tenho escolha. Na verdade, tenho. Ou eu não me trato e, sei lá, posso morrer disso ou não, se Deus olhar e falar, coitadinha, né? Ou não sei, sabe? Você não tem muita escolha. Então, falei, tá, passou a fase da revolta e isso durou mais ou menos uns 35, 40 dias, mais ou menos, né? Eu muito revoltada, muito mal-humorada. As minhas amigas tentando me apoiar de todas as formas, eu dava patada em todo mundo, sabe? Tem uma amiga minha que fala muito, ela fala, eu aprendi muito com você porque às vezes a gente quer falar pra alguém que tá com algum problema palavras de conforto, né? Então, assim, se você tá com um problema e você vem e desabafa, eu viro pra você e falo, calma, isso vai passar. Mas como é que você fala pra quem tá com câncer isso? Eu falava, não me fala pra ter calma, porque eu não consigo ter calma. Sabe? Então, você sugere que uma outra pessoa, eu, amiga sua, você passando por isso, fale alguma coisa ou só abrace e fique quieta? Você tem que ouvir. É escutar. É o melhor conselho Só que tá você presente, né? tipo, eu tô Oi, aqui, tô eu tô aqui. aqui pra te ouvir, sabe? Não adianta você tentar pedir calma, não adianta você falar que vai passar. Não adianta, gente, porque o que a gente sente é algo que a gente não consegue nem colocar em palavras. Até hoje eu tenho dificuldade de expressar esse sentimento, sabe? Então, assim, ela fala, eu aprendi muito com você, porque ela tentava dizer, eu dava patada nela, ela falava, tá bom. E ficava em silêncio. Porque o que acontece é o seguinte, Gabi, você descobre que uma pessoa próxima, tal, tá com câncer. Você fala assim, o que eu vou dizer para essa pessoa? O que eu vou falar? Como é que eu vou encorajar? Às vezes você pensa assim, até o seguinte, eu vou estar falando uma coisa, mas minha cara tá denunciando assim outra coisa, né? Às vezes as pessoas até evitam o contato, Sim. porque mas não é porque não sabe o que dizer, como confortar. Sim. E acontece, o câncer ele funcionou como um filtro na minha vida, sabe? Quem tinha que ficar ficou, quem tinha que ir embora foi. Quem tinha que voltar também voltou, sabe? De fato, algumas pessoas não sabem lidar com isso e preferem se afastar, só que isso dói. A gente tenta compreender, né? Tipo, mas você tá numa fase que você tá doente, com uma iminência de morte, todo dia tá lá a morte, assim, na porta da sua casa com aquele cajadinho, assim, sabe? Tipo, estou aqui. Então, assim... Esperando, tô esperando. Então, assim, você não quer entender o outro. Aham. Você quer cuidar de você, você quer cuidar do seu psicológico. Naquele momento você não consegue pensar em nada. Você não consegue ser empático com outra pessoa, entendeu? Depois que o tratamento acabou, eu recebi muitas mensagens, muita gente dizendo: perdão, eu não consegui estar perto de você, eu tava passando por um momento difícil na minha vida também, seria um peso pra você isso também, nananana. Então, tipo assim, todo mundo tem problema, né? Só a bailarina que não tem. Então, assim, é de se compreender hoje, mas naquele momento doeu a ausência de certas pessoas na minha vida, sabe? Porque eu esperava apoio, carinho, compreensão, sabe? E se eu tô fazendo a mesma pergunta, porque teve um outro entrevistado aqui, que ele passou por uma situação também difícil, e houve isso, aconteceu isso também. E o que eu quero é saber se a resposta é a mesma. Ele disse o seguinte: não diga nada, só fala, tô aqui. Isso. Tô aqui. É isso. Diga nada, fala, tô aqui. Não sei nem o que te dizer. Mas tô aqui. Mas eu tô aqui. É isso. Não tem o que ser feito, não tem o que falar. A gente não tem o controle sobre isso. Os seus amigos, a sua família, ninguém consegue mudar essa situação. Mas você tem que estar ali, entendeu? Não é que tem que. O que você pode oferecer para quem tá passando por isso é, tipo, ó, aqui tá aqui meu ombro. Se quiser chorar, espernear, brigar, eu tô aqui. Se você precisar de mim para te levar em algum lugar ou para te acompanhar numa quimioterapia, eu estou aqui. Mas não adianta você tentar confortar, porque não tem o que possa ser dito, a não ser, tipo, seu tratamento acabou, você vai viver sua vida, que a gente entra num processo de remissão depois que o tratamento acaba. Então a gente pode falar que a gente tá curado completamente. Queria eu poder te dizer agora que eu estou curada. Graças a Deus fez 2 anos que o meu tratamento acabou agora, são 2 anos de remissão. Mas eu ainda tenho 3 pela frente, que eu preciso fazer exames com frequência, entendeu?
A partir de 5 anos você pode falar que tá curado. Aham, é que os médicos consideram cura. Que, na verdade, a remissão é a ausência de uma manifestação da doença no teu corpo, né? Então, assim, não há o que ser feito. Não há. Então, o que eu recebi de apoio nesses meses todos, nesse tempo todo do tratamento, foram situações assim: amiga, o que você quer comer? Eu vou levar um negócio aí pra você comer. Amiga, fiz tal coisa que... Comida é muito afetivo, né? Então, tinha gente que chegava lá na minha casa com sacolas de fruta e não sei o quê. Eu falava, gente, quantas pessoas vão comer na minha casa? Só tem eu aqui, entendeu? E e o fato de estar sozinha, longe da minha família nesse momento. Eu tenho uma irmã que mora em Santa Catarina, outra que mora em São Paulo. Meus pais moram em Santa Catarina. E a irmã que eu tenho aqui, a gente tava meio assim, tipo... sabe? Acontece, gente. A gente não pode dizer que é tudo flores, porque não são tudo flores, né? Mas isso também foi importante, porque a nossa reaproximação foi muito forte, né? Porque doeu nela também, como doeu em mim. Então, assim, estar sozinha foi extremamente importante para passar esse problemão de maneira mais... que eu pudesse ressignificar. Porque as respostas que eu tive no comecinho, né, das perguntas que eu fiz no comecinho do tratamento, por que eu tô com câncer, por que tem que ser eu, por que tem que ser eu, na metade do tratamento eu encontrei a resposta. E aí a pergunta mudou. Do porquê eu, por que não eu? Tinha que ser eu. Se fosse qualquer outra irmã minha, por exemplo, não seria assim. Não daria conta. E não tem a ver com força. Não tem a ver com potência, não tem a ver com isso. Tem a ver com, tipo, tinha que ser comigo. É a história do aceita que dói menos, né? É real. É uma frase bem feia, mas é real. Aceita que dói menos. Então, depois da fase da revolta, vem a fase do não tenho o que fazer, beleza, eu vou encarar o tratamento. E aí depois vem a fase do opa, mas isso aqui tá acontecendo comigo por algum motivo. O que é que eu tenho que aprender com isso? Que é a hora que a gente começa a abrir a cabeça. E nesse momento a gente tem 2 caminhos. Ou a gente abre a cabeça para aprender, ou a gente continua fechada, sofrendo, reclamando, falando que Deus está nos castigando porque eu estou com câncer e a culpa é de Deus. Ou a culpa é porque eu não tive fé, ou a culpa é porque eu trabalho demais, ou porque eu ouvi tudo isso, né? As pessoas tentam encontrar justificativa para uma coisa que não tem justificativa. Ah, o câncer é uma doença da alma. Ah, o câncer é uma doença... Ah, você não teve mágoa com alguma coisa? Falta de perdão, você deixa de perdoar alguém. Falta de fé. Não, isso aí é um aviso de Deus porque você trabalha demais, Gabriela, sabe? Então, aí eu comecei a fazer piada com isso. Comecei a gravar vídeos e postando na internet, fazendo as 2 versões, sabe? Para cada frase absurda que eu ouvia, eu pedi um pix. Quer falar, fala, mas faz um pix na minha conta, entendeu? Nunca recebi nada, mas as pessoas continuaram opinando. E aí, passado alguns meses que o tratamento começou, meados de outubro, mais ou menos, eu comecei a fazer as quimioterapias no final de julho, começo de agosto, né? E era uma sessão por semana de quimio. Aí veio a queda do cabelo, veio a história do, e aí, mas você não tá com medo de perder o cabelo? Como que vai ser? Eu falava, gente, o cabelo é o de menos, gente. Deixa o cabelo cair. Aí eu falei, tá. Aí é a hora que a gente começa a aproveitar. A gente, na verdade, não é que a gente começa a aproveitar. A gente olha o outro lado do que nos está acontecendo, né? Falei, tá bom, se meu cabelo vai cair, eu sempre tive muita vontade de pintar ele de vermelho. Pois bem, eu vou pintar de vermelho. E pintei. E aí ele caiu, de fato, depois, né? Porque eu falei, se ficar feio vai cair mesmo. Tá tudo bem se ficar ruim, né? Mas gostei, inclusive. Aí caiu o cabelo, e aí, na hora que o cabelo caiu, eu me olhei no espelho, eu tava com medo de me olhar no espelho. Porque quando a gente tá careca, é a cara do câncer, né? Sim. É tipo assim, a ponto de algumas pessoas duvidarem quando eu anunciei que tava, né, que eu tinha descoberto um câncer de mama e tal, nananã, que eu não sabia como ia funcionar o meu trabalho, porque tudo era muito novo, né? Eu precisava entender como ia funcionar meu tratamento ainda, né? Não tinha ainda um planejamento disso, porque eu tava me recuperando ainda da cirurgia. E aí as pessoas começaram, mas ela tá com câncer mesmo? Porque o cabelo dela ainda não caiu. E assim, uma coisa que é muito engraçada, não é toda a quimioterapia que faz cair o cabelo. E isso não significa que ela é mais fraca ou mais forte, agressiva, né? Só é uma medicação diferente.
Enfim, daí o cabelo caiu, eu falei, eu tinha medo de me olhar no espelho, eu falei, tá, e agora? Como é que vai ser, cara? O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Me enfiei debaixo do chuveiro, liguei o chuveiro. A hora que eu liguei o chuveiro, que a água começou a cair na minha cabeça, eu falei, por que eu não raspei esse cabelo antes? Uma delícia, careca, sabe? A água caindo na cabeça. Mas encarei a careca, quase não usei lenço, meu tratamento inteiro. Porque eu achei que eu fosse ficar com cara de lagartixa, não fiquei com cara de lagartixa. Fiquei exótica, então eu me arrumava super, botava uns brincão assim, falava, agora eu vou sair. Aí o povo olhava pra minha cara e falava, gente, mas não sei se eles me olhavam com cara de o que que essa louca oncológica tá fazendo aqui, né? Ou se, nossa, que mulher exótica. E aí eu fazia uma químio por semana, à medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo como elas funcionavam no meu corpo. Qual era a resposta do meu corpo para a quimioterapia. Então, eu passava mal normalmente 2, 3 dias depois que eu fazia a químio. E aí eu também comecei a entender, e isso tudo eu descobri sozinha, porque ninguém me falou. Absolutamente ninguém me disse. Você precisa fazer atividade física porque vai ser bom, você precisa se alimentar bem porque vai ser bom. Não, ninguém disse. Eu descobri sozinha mesmo. Então, assim, chegou. Até sexta-feira eu tava ruim. Eu fazia químio de terça. Sexta-feira era o dia que eu pegava o meu bloco de notas, que era o pior dia pra mim. Eu tinha dor nos ossos. De tão agressiva que ela era. Pegava um bloco de notas e falava assim: agora eu vou fazer um testamento porque eu vou morrer. Porque eu sentia tanta dor que eu falava: eu não vou dar conta, eu não vou aguentar esse tratamento. E foram 15 sessões, né, de quimioterapia. E 19 de rádio. E aí eu falava: eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Daí eu pegava o bloco de notas e falava: agora eu vou fazer um testamento. A rádio dá alguma reação? É a químio que é As duas têm reação. tem reação? A químio, ela te dá um efeito mais imediato, né? Porque como ela é na veia, você sente no teu corpo isso. Muita dor no corpo, aí você perde o paladar, fica com gosto de ferro na boca, aí você tem afta, dá problema na faringe também, é péssimo. Dá vômito, dá diarreia, dá constipação, dá tudo que você pode imaginar. E a rádio, o que ela faz momentaneamente durante as sessões, né? Durante o período que durou as sessões, elas eram diárias, né? Ela fica com a pele um pouco vermelha. Só que a longo prazo, ela te dá um efeito colateral de retração da mama. Então, por exemplo, agora eu preciso operar de novo, porque a minha mama tá dura. Ela endureceu, enrijeceu a prótese. E deformou o peito, entendeu? Então, o que não precisei fazer naquela época, na cirurgia, agora necessito fazer, entendeu? E aí um dia eu perguntei pro médico, falei, tá bom, eu falei, quanto tempo eu vou sofrer radiação no meu corpo, né? Pra eu saber quando operar exatamente. Aí ele olhou pra mim, aí o olhar dele nesse dia pra mim doeu. Porque ele olhou pra mim e fez assim, Gabi, você vai sofrer radiação a vida inteira. Então, assim, vou trocar a prótese agora pra sei lá daqui quantos anos ter que trocar de novo, porque isso vai acontecer mais de uma vez. Entendeu? É um efeito colateral. Eu tenho uma sequela também no meu pulmão por causa da radioterapia, que é uma manchinha que eles chamam de pneumonite actínica. Então, cada vez que eu for fazer um raio-x, que aparecer uma mancha no meu pulmão, o médico vai olhar aquilo e vai falar, isso pode ser uma pneumonia, mas na verdade não é. É uma sequela da radioterapia. E também fiquei com uma sequela da químio. Nos nervos das mãos. Então, eu tive comprometimento nos nervos das mãos e pés. O que dificultou muito a minha profissão. Sim. Por conta esse movimento, eu não conseguia fazer esse movimento com as mãos, não conseguia segurar uma xícara na minha mão. O que? Era um enrijecimento? O que é que você sentia? Dor? O que é que você sentia? Dor nos nervos. Aí, assim, eu não conseguia fazer esse movimento Isso com as mãos. Era dolorido pra Dolorido. Não que você não conseguisse, mas era dolorido? Dolorido. É tipo assim, eu ia escovar o dente, eu não conseguia fechar as mãos. Eu escovava o dente assim, com a mão assim. Enrijeceu super. As duas mãos, né? Só que como eu sempre fui muito teimosa, e aí no meio do meu tratamento, durante o tratamento eu decidi que eu não ia parar de trabalhar, porque era algo que ia ocupar a minha cabeça, assim, óbvio, eu fazia as sessões... Você achou que essa decisão foi importante pra você? Extremamente. Extremamente. A fotografia salvou o meu psicológico durante o tratamento. Você esquecia completamente naquele período que você estava focada no trabalho? Completamente. Eu nem lembrava. E aí, por isso veio o bordão. Não tenho tempo pra câncer. Porque as pessoas falavam, Gabriela, pelo amor de Deus, você precisa cuidar de você. Gente, mas eu tô cuidando. Eu só não tenho tempo pra ficar vivendo essa doença. Então, eu não permiti... Deixar a doença dominar você, Exato. né? Então, tipo... eu tive essa
essa oportunidade de conduzir o meu tratamento dessa forma, de conduzir esse processo assim, sabe? Infelizmente, existem pessoas que, quando descobrem, estão num estágio tão avançado que não tem essa oportunidade. Então, assim, do limão eu fiz uma limonada, entendeu? Então, assim, eu preciso manter o meu psicológico, a minha sanidade mental. Terapia foi extremamente importante nesse momento. Atividade física também, eu ia pra academia toda semana. Careca, caquética, com cara de lagartixa, mas eu tava lá. A ponto de me abordarem na academia dizendo assim, nossa, você ficou tão bonita careca, quando você raspou o cabelo? Então, eu tô com câncer. A pessoa fazia, ah. Aí eu, não, mas eu tô bem, eu tô com câncer, mas eu tô bem, tô ótima, tô maravilhosa, entendeu? Uhum. Então, assim, o que eu fiz? Ao invés de deixar que o câncer tomasse conta da minha vida e dos meus dias, me ocupasse mente, atividades, rotina, eu fiz o oposto. Eu incluí ele na minha vida. Tipo, tá bom, eu vou te dedicar um dia na semana, que era o dia que eu tinha que ir lá fazer quimioterapia. Deu, acabou. Outro dia eu sofro, choro, esperneio Nesse e passa. processo, Gabi, desculpa te interromper, você acabou conhecendo outras pessoas que estavam passando por esse processo? Muitas, muitas mulheres mesmo. Histórias diferentes, uma da outra? Completamente diferentes. Pessoas que descobriram tardiamente, pessoas com diagnóstico errado, com negligência médica. Porque você tá ali na quimioterapia, vocês devem ter um tempinho razoável para conversar, né? Ou ninguém conversa, vocês Não, dormem, então, é cansativo. eu fiz tratamento, não fiz tratamento no Hospital do Câncer, né? Eu fiz numa clínica particular mesmo. Uhum. Então, as salas eram separadas. Ah, tá. Eu tinha uma sala só para mim e para quem me acompanhava, né? Uhum. Mas havia aquele entra e sai de gente ali na recepção, de pessoas indo fazer tratamento. Então, Você compartilhava sim, as experiências. o tempo todo, né? Então, eu lembro que tem uma mulher maravilhosa, Noelma é o nome dela. Ela tem um câncer metastático no pulmão. E ela corre. Essa mulher corre maratonas com câncer no pulmão. E ela fazia quimioterapia feliz da vida. Ela, oi, Gabi, que bom te ver. Vinha, me abraçava, sabe? Uma pessoa com um astral incrível. E eu olhava e falava, cara, eu quero ser igual. Eu não quero que essa doença me derrube. Porque tudo aquilo que na minha cabeça existia sobre o câncer, da minha lembrança, da minha experiência com o meu noivo há anos atrás, era tudo muito pesado. Porque foi muito pesado para ele, sabe? Então era muito difícil, era tudo muito traumático e tal. Então, e eu falava, eu vou viver isso, eu sei que eu vou viver isso. Eu sei que eu vou ter problema com o meu plano de saúde, porque ele teve. Eu sei que eu vou ficar careca, eu sei que eu vou passar mal. Eu sabia tudo que ia acontecer, sabe? É quase como se eu tivesse recebido um script do roteiro da minha vida dos próximos meses. Então eu falei, tá, o que eu faço com isso agora? Eu vou viver minha vida. E foi o que eu fiz, sabe? Eu decidi que eu tinha dois caminhos naquele momento. Ou eu sofro, sento e choro, ou eu ressignifico tudo isso. Então eu prefiro ressignificar. Como eu faço isso? Dando espaço para aprender. Daí eu fazia perguntas do tipo, o que é que eu tenho que aprender com isso? E uma coisa que é muito incrível, e eu posso garantir que toda pessoa que já passou por um câncer ou que está passando por isso vai se identificar com o que eu estou falando. A gente encontra Deus o tempo inteiro nas nossas coisas. Na fala, nas atitudes de pessoas, de mensagens no Instagram. Eu não estou falando de religião aqui. Se não for Deus, pode ser Buda, pode ser Alá, pode ser quem você quiser, tá? O universo, a Mas energia. você, Gabi, você acredita em quê? Eu acredito em Deus. E ele falava comigo de várias formas. Assim, eu esbravejo muito em casa, eu falo muito sozinha, né? Mal de quem mora sozinha. E aí, nessas, às vezes, esbravejando, tipo assim, por que que isso não tá dando certo? Por que que o plano de saúde tá negando? O plano de saúde negou meu tratamento, fui brigar, fui fazer escândalo, quase fui presa. Pode chamar quem você quiser, mas só sai daqui na hora que você liberar meu tratamento. Eu questionava muitas coisas, sabe? Tipo, meu Deus, será que isso vai dar certo? Nananana. E nessas verbalizações, sempre acontecia alguma coisa que eu olhava e falava, eu já entendi o recado. A minha vizinha tinha me dado um quadro, eram 2 quadrinhos, estava escrito assim, ó, vai com fé, vai dar certo, né? E nessas questões, tipo, isso aqui, por que isso está acontecendo comigo? Será que isso vai funcionar? Será que eu vou sobreviver? De repente cai o quadro, pá, vai com fé. Aí eu, Nossa. tá, eu entendi, entendeu? Caiu do nada, caiu, puf, no chão. Então, assim, fui prestando atenção nesses pequenos sinais, assim, sabe?
Mas você se apegou mais a ele ou você sempre teve um relacionamento bom com ele? Não tive um relacionamento bom com ele, porque quando meu noivo faleceu, eu nunca mais pisei numa igreja. Nunca mais, a não ser pra fotografar batizado, sabe? E eu falava, não vou, não vou, não vou. Deus levou ele tão cedo, ele tinha só 27 anos, não vou, não vou, não vou, não acredito nisso, né? E aí a gente, né, volta a acreditar. Porque ele mostra pra gente que ele tá ali o tempo todo, entendeu? Então, esse resgate... Isso aconteceu com você? Sim. Esse resgate com a minha espiritualidade aconteceu. E de uma maneira muito incrível, assim, sabe? Ele me mostrando, eu estou aqui, você não está só, sabe? Não era um sentimento, não era algo que eu li em algum lugar e eu tô reproduzindo. Eu senti ele do meu lado o tempo inteiro. Mesmo nas sessões de quimioterapia que eu ficava louca. Que é muita droga, né? E olhava para um quadro na parede, achava que era um esquilo e era uma flor, né? Então, ele esteve do meu lado o tempo inteiro. E assim, eu falo, eu brinco agora assim, que eu tenho canal direto com ele agora, né? É linha direta, eu não preciso passar por ninguém. Então, às vezes eu tô em casa, mesmo depois do tratamento, tem algumas coisas que eu ainda me questiono, não referente ao tratamento, mas qualquer outra coisa. Eu ando de um lado pro outro, aí eu olho pra cima e falo, cara, eu não preciso te explicar o que eu tô sentindo, né? Sabe? Então, tipo, é uma conversa muito direta, assim, sabe? Não é formal, não é nada, mas é a forma que eu tenho de me comunicar com ele. E eu tenho certeza que ele me escuta porque ele sempre me dá resposta, sabe? E, enfim. Bom, Gabi, eu tinha pedido só uma horinha, a gente já tá com quase 2 horas aqui e temos tanta coisa para falar ainda, né, Alberto? Tanta coisa para conversar. Gostaríamos de um segundo episódio, você continuar, mas assim, o que é o objetivo do Levantando a Capivara? É justamente trazer essas histórias. Por quê? Porque muita gente pode estar passando pelo que exatamente nesse momento recebendo o diagnóstico, olhando na tela do computador, googando lá e o negócio, entendeu? E às vezes, ouvir uma história de alguém que passou por isso pode realmente trazer esperança, né? Trazer, olha, não é assim, não está fechado, para cada pessoa é uma história, né? Tudo bem que você falou assim, todo mundo passa por essas fases, mas eu acho que cada um tem as suas próprias experiências que são, não podem ser reproduzidas ou repetidas, né? Porque ela é única, ela é exclusiva, sua. Sim. Então, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta, né? Com tudo isso, depois que, eu sei que você falou que está num processo de remissão, mas a impressão que dá é que você sente que o negócio, assim, já passou, assim, a parte pior de tudo, né? Você consegue agora, depois de tudo isso, ver planos a longo prazo para Opa, você? por isso criei um projeto. É? Eu não sabia do projeto. Eu acho que a gente realmente precisa de um segundo episódio. Para falar mas fala brevemente, por favor. Então, decidi ir atrás do meu sonho, descobrir meu propósito de vida no meio do tratamento oncológico, porque tudo que aconteceu comigo eu compartilhei nas redes sociais. Então, se eu tava mal, eu compartilhava. Se eu tava bem, eu compartilhava. Se eu tava surtada, eu compartilhava. Tudo. E aí, tem gente que hoje topa comigo e fala, Gabi, eu te acompanhei. E às vezes eu entrava no seu Instagram e ela falava assim, ontem ela não tava bem, como será que ela tá hoje? Entendeu? Acompanhava ali ao vivo. Porque foi a forma que eu tive de expor o meu sentimento, de aliviar o que eu tava sentindo, já que eu tava longe da minha família, tava nesse momento sozinha. Então o Instagram foi sim meu companheiro. Mas eu entendi também que ele foi um canal para que eu pudesse encontrar o meu propósito nesse caminho todo. Qual é? Salvar vidas. Eu criei um projeto que envolve o câncer. Ele se chama De Carona com a Vida. Eu uni o meu sonho de criança, tiquititica, desde que eu era lá catarrentinha pequenininha, ao meu propósito de vida, que eu entendi que era realmente ajudar as pessoas, né? E como é que eu ajudo? Eu ajudo levando informações sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, eu dou palestras gratuitas, contando toda a minha história de maneira mais divertida, não tão profunda, não tão pesada, né? Mas do tipo, eu tô com câncer, mas não morri, tô aqui, entendeu? Tipo, eu conto piadas do tipo,
Amiga, vamos jantar comigo naquele restaurante que eu gosto? Ai, amiga, não posso. Ai, eu tô com câncer. Você vai deixar eu ir sozinha no restaurante? Entendeu? Apelava. Apelou. Oncocard. Eu falo que eu tinha oncocard. Então, eu conto de maneira muito divertida isso tudo, né? E aí, eu uni as duas coisas. Meu sonho de vida é ter um motorhome pra viver viajando, claro. Meio óbvio. Não poderia ser diferente. Não. E quando eu tava no finalzinho de outubro, começo de novembro, ainda durante o tratamento, né? Eu tive um insight de criar um projeto que beneficia pessoas, né? A ideia é dar palestras gratuitas por esse Brasil afora, contando a minha história, né? Então, que foi o que eu fiz, inclusive, hoje de manhã. Só que uma coisa mais voltada para o Dia da Mulher hoje, né? E Por isso que o próximo episódio vai ser de carona com a vida. De carona com a vida. Então esse projeto nasceu do meu tratamento oncológico e aí eu não posso contar mais, senão eu vou dar spoiler no próximo. Pois no próximo episódio. Exatamente. Já fica aí a chamada pro próximo episódio. Fica pro próximo episódio. Carona com a Vida é um projeto que tem meu coração, é um projeto de vida, unido ao meu propósito, sonho. E tem muita coisa boa aí. Acho que vocês vão gostar de saber. Que bom, Gabi. A gente gostou da sua participação. O que nós queríamos nessa data era ouvir mesmo a sua experiência como mulher, para transmitir por tudo que você passou, com a alegria com a qual você conta, passa, com essa energia. Eu acho que isso é uma inspiração. Não que tenha sido fácil a gente ver, mas eu acho que eu acredito que a Patrícia também, a gente aprende a ver, se inspira a como sair dessas situações, desse buraco, né? Sim. Como procurar luz com alegria, com amizade, com expectativa, com força psicológica. E eu acho que isso é uma inspiração. E é um pouco do que nós queríamos transmitir hoje, né? Para as mulheres, para todo mundo, para todos, para homem também. Mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar de novo só para falar do projeto, que é algo que a gente também quer levar para frente, né? Eu acho que como mais uma história, mais um capítulo de inspiração. Então, eu quero deixar o convite para você. Se você aceitar, nós já vamos marcar ali a data para a gente fazer. E agradeço a sua vinda aqui no Levantando a Capivara, em expor a sua experiência. Muito obrigada por compartilhar, Gabi. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui contar tudo isso, falar sobre tudo isso. Não é todo mundo que tem essa paciência de ouvir falar sobre câncer de uma maneira tão profunda, né? Porque é uma palavra que dá muito medo mesmo. Tem gente que nem pronuncia a palavra, fala CA. Ai, fulano tá com CA, né? Mas o fato de não pronunciar não nos livra né? Pode nos acontecer. Não diminui, não atenui nada, né? Nada, absolutamente nada. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui contando a minha história. E já vamos marcar o segundo episódio. Perfeito. Obrigado, Gabi. Obrigada, Gabi. Obrigada.